Você já se sentiu sufocado por dívidas que parecem não ter fim? Já acordou no meio da noite angustiado, sem saber como vai pagar suas contas no final do mês? Hoje, meu irmão e minha irmã, Deus me enviou para revelar algo que pode mudar completamente sua história financeira. Uma verdade poderosa que Jesus ensinou, mas que poucos compreendem em sua totalidade. O que eu vou compartilhar hoje não é apenas mais uma mensagem sobre finanças. É uma revelação que o próprio Jesus deixou para nós, mas que muitos líderes religiosos não querem que você descubra. Por quê? Porque quando você entender o poder desta oração secreta, sua vida financeira nunca mais será a mesma, e você não dependerá mais de sistemas que te mantêm na escassez. Antes de continuarmos, quero que você escreva nos comentários a palavra provisão, para que eu saiba quem está realmente comprometido com sua transformação financeira. Esta palavra tem um poder espiritual imenso e me ajudará a identificar aqueles que estão verdadeiramente prontos para receber esta revelação poderosa que Deus separou para a sua vida hoje. Vou te mostrar hoje os 7 princípios que Jesus ensinou sobre a oração que transforma problemas financeiros em bênçãos imediatas. Estes princípios estão escondidos nas entrelinhas das Escrituras, mas quando aplicados com fé e entendimento, abrem as comportas do céu sobre sua vida financeira. E o 7º princípio? Bem, o 7º vai simplesmente transformar tudo o que você acreditava sobre prosperidade. Se este conteúdo está tocando seu coração, não hesite em deixar seu like e se inscrever no canal. Cada vez que você compartilha nossas mensagens, está ajudando outra pessoa a encontrar libertação financeira através da palavra de Deus. E por favor, deixe nos comentários o nome da sua cidade, para que eu possa incluí-la em minha oração final, e Deus derrame bênçãos específicas sobre seu território. Muitos de vocês têm me enviado testemunhos incríveis após aplicarem os ensinamentos bíblicos que compartilho aqui. Pessoas que estavam à beira da falência e que, em questão de semanas, viram suas dívidas serem quitadas de maneiras sobrenaturais. Não estou prometendo riquezas materiais vazias, mas sim a provisão abundante que Deus promete para seus filhos fiéis. O inimigo quer que você pense que suas dificuldades financeiras são normais, que você deve simplesmente aceitá-las como parte da vida. Mas deixe-me dizer algo com toda a convicção do meu espírito. A escassez não é o plano de Deus para a sua vida. Jesus veio para que tenhamos vida em abundância, e isso inclui suas finanças. A Bíblia está repleta de promessas sobre provisão divina, mas existe uma chave para destravar estas promessas, e essa chave está na forma como Jesus nos ensinou a orar. Não se trata de repetir palavras vazias, mas de uma postura de espírito que move o coração de Deus e reconfigura sua realidade financeira. O primeiro princípio da oração secreta que Jesus ensinou está em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Perceba que Jesus não disse para ignorarmos nossas necessidades materiais. Ele disse para colocarmos as prioridades de Deus em primeiro lugar, e então, como consequência, nossas necessidades seriam supridas. Quando oramos colocando o reino de Deus como prioridade, algo sobrenatural acontece na esfera espiritual. É como se você inserisse um código divino que reprograma sua realidade financeira. Não estamos manipulando Deus com nossas orações, mas sim alinhando nosso coração com seus propósitos, e é aí que o milagre começa a se manifestar. Pense em suas finanças como um jardim. Muitos de nós passamos a vida tentando arrancar ervas daninhas de dívidas e problemas financeiros. Mas a abordagem de Jesus é diferente. Ele nos ensina a focar em plantar as sementes certas, sementes de fé, generosidade e prioridades corretas. E então, as ervas daninhas naturalmente perdem espaço e força em nossa vida. Vejo muitas pessoas gastando horas assistindo vídeos sobre como ganhar dinheiro rápido, como investir ou como economizar, mas dedicam apenas minutos à sua conexão com Deus. Esta é a razão pela qual suas finanças continuam instáveis. A estabilidade financeira verdadeira começa no espírito,
não na conta bancária. E Jesus sabia disso melhor do que ninguém. O segundo princípio da oração que transforma problemas financeiros vem de Lucas 11:3, quando Jesus nos ensina a pedir. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Observe que Jesus não nos ensina a pedir por riquezas para acumular por anos, mas pelo suprimento diário que precisamos. Há um profundo significado espiritual nessa instrução. Quando oramos pelo pão cotidiano, estamos exercitando nossa dependência diária de Deus. Isso cria um canal contínuo de provisão que nunca se esgota. Muitos querem receber tudo de uma vez, mas Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que a provisão diária nos mantém em constante comunhão com Ele, protegendo-nos da soberba e da autossuficiência que geralmente acompanham a riqueza repentina. Testemunhei casos de pessoas que estavam com contas atrasadas há meses e, após começarem a praticar esta oração do pão cotidiano, com sinceridade, receberam propostas de trabalho inesperadas, descontos milagrosos em suas dívidas e até mesmo valores que haviam perdido sendo devolvidos, de maneiras que só podem ser explicadas pela intervenção divina. Uma irmã me contou que estava prestes a perder sua casa por falta de pagamento. Depois que compartilhei com ela este princípio do pão cotidiano, ela começou a orar diariamente com fé genuína. Na véspera do despejo, recebeu uma ligação de um antigo empregador oferecendo um valor exato para quitar seu débito. Coincidência? Não. É o poder da oração que Jesus ensinou. Você aí, que está quase desistindo, que já tentou de tudo para organizar suas finanças, precisa entender que talvez seu problema não seja financeiro, mas espiritual. As soluções que você procura podem não estar em mais horas de trabalho ou em outra fonte de renda, mas na forma como você se conecta com Deus através da oração que Jesus ensinou. Está gostando deste conteúdo? Então não deixe de assistir até o final, porque o sétimo princípio que vou compartilhar é justamente o que faz toda a diferença. É o que ativa o poder sobrenatural dos outros 6. Muitos conhecem os primeiros princípios, mas poucos descobrem o sétimo, e é por isso que continuam na mesma situação financeira, ano após ano. O terceiro princípio está em Mateus 6:12, quando Jesus nos ensina a orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perceba como Jesus liga diretamente o conceito de perdão às nossas dívidas. Não é coincidência que ele use esta linguagem financeira para falar de perdão espiritual. Muitas pessoas estão bloqueadas financeiramente porque carregam ressentimentos e mágoas. Você sabia que o perdão e suas finanças estão conectados espiritualmente? Quando você guarda amargura contra alguém, cria uma barreira espiritual que impede o fluxo da provisão divina em sua vida. Jesus estava nos revelando um princípio espiritual poderoso quando conectou perdão e dívidas em sua oração. Em Filipenses 4:19, Paulo declara: "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus." Este versículo revela algo profundo. A fonte da nossa provisão não são nossos empregos, negócios ou investimentos. A fonte verdadeira é Deus e suas infinitas riquezas, que fluem para nós através de Cristo Jesus. O quarto princípio da oração secreta está em Mateus 6:13, quando Jesus diz: "E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal." Como isso se relaciona com finanças? De maneira profunda, as maiores tentações que enfrentamos frequentemente estão ligadas ao dinheiro. Ganância, desonestidade, ansiedade, materialismo. Jesus nos ensina a pedir proteção contra estas armadilhas financeiras. Quantas pessoas não destruíram suas vidas por causa de decisões financeiras precipitadas, baseadas na tentação de enriquecer rapidamente? Jesus sabia que precisaríamos de proteção divina nesta área, e por isso incluiu este pedido na oração que nos ensinou. Quando oramos por libertação das tentações financeiras, Deus nos dá discernimento para fazermos escolhas sábias com nosso dinheiro. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6:10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Note que não é o dinheiro em si que é o problema, mas o amor a ele.
Quando oramos para sermos livres da tentação, estamos pedindo a Deus que purifique nosso coração de qualquer idolatria ao dinheiro, permitindo que ele flua como uma bênção em nossa vida, não como uma maldição. Lembro-me de um empresário que veio até mim desesperado. Ele tinha um bom negócio, mas suas finanças pareciam amaldiçoadas. Tudo o que ganhava desaparecia misteriosamente. Ao conversarmos, descobri que ele havia feito acordos desonestos no passado. Guiei-o a orar conforme Jesus ensinou, pedindo libertação do mal em suas finanças, e em seguida ele tomou a decisão de retificar aqueles erros. Em poucos meses, sua situação financeira foi completamente restaurada. O quinto princípio está na atitude de Jesus em João 11:41-42, antes de ressuscitar Lázaro. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Perceba que Jesus agradece antes mesmo de ver o milagre manifestado. Esta é uma chave poderosa na oração que transforma suas finanças. O agradecimento antecipado pela resposta. Quando você ora por suas finanças, você agradece apenas depois de ver o dinheiro em sua conta, ou consegue agradecer pela provisão, enquanto ainda enfrenta a escassez? A gratidão antecipada é um dos maiores atos de fé que podemos demonstrar. É declarar que confiamos tanto na fidelidade de Deus que já o agradecemos pela resposta que ainda está por vir. Experimente isso por 21 dias. Em vez de acordar reclamando das contas que precisa pagar, comece seu dia agradecendo a Deus pela provisão que já está a caminho. Senhor, eu te agradeço pelas contas pagas, pelos recursos abundantes, pela sabedoria para gerir minhas finanças. Faça isso com sinceridade e veja como as portas começarão a se abrir de maneiras que você jamais imaginou. Em 2 Coríntios 9:8 está escrito: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Este versículo revela o propósito da prosperidade segundo Deus. Não é para acumularmos, mas para superabundarmos em boas obras. Quando entendemos isso, nossa oração financeira ganha um novo poder. O sexto princípio da oração secreta de Jesus está em Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. Medida boa, cheia, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus revela aqui um princípio espiritual incontestável. A generosidade ativa a provisão divina. É contraintuitivo para a mente natural, mas é uma verdade espiritual poderosa. Quanto mais você dá, mais você recebe. Não como uma transação comercial com Deus, mas como um princípio do reino. Muitos estão presos em ciclos de escassez porque se agarram com todas as forças ao pouco que têm, sem entender que é justamente no soltar que está o segredo da multiplicação. Conheço pessoas que, mesmo em momentos de grande aperto financeiro, mantiveram-se fiéis em suas contribuições para o reino de Deus e no auxílio aos necessitados. E foi justamente nesses momentos que viram os maiores milagres financeiros de suas vidas, como se Deus quisesse honrar publicamente a fidelidade que demonstraram em segredo. Mas atenção, este princípio não deve ser usado como uma fórmula manipulativa para obrigar Deus a nos prosperar. Jesus está falando de uma atitude genuína de coração, de uma generosidade que flui naturalmente de quem entendeu o caráter generoso do Pai. Quando doamos com segundas intenções, perdemos a essência do que Jesus ensinou. Você precisa analisar honestamente como tem sido sua postura em relação ao que você já possui. Você tem sido um canal por onde as bênçãos de Deus podem fluir para outros, ou tem retido tudo para si mesmo? Sua resposta a esta pergunta pode explicar muito sobre sua atual situação financeira. Estamos chegando ao final desta mensagem, e sei que muitos de vocês estão ansiosos pelo sétimo princípio que prometi compartilhar. Continue assistindo, pois ele é realmente transformador. Além disso, prepararei uma oração especial ao final, incluindo o nome de todas as cidades que vocês compartilharem nos comentários. Não perca esta oportunidade de receber uma bênção personalizada. O que Jesus fez na multiplicação dos pães e peixes
nos ensina outro aspecto da oração financeira poderosa. Em João 6,11 lemos: Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os. Observe a sequência. Ele reconheceu o pouco que tinha, agradeceu por isso, e só então começou a distribuir. Muitos de nós queremos ver a multiplicação antes de começar a agradecer e compartilhar. Às vezes, Deus está esperando que agradeçamos e comecemos a usar bem o pouco que temos antes de nos enviar mais. É um teste de mordomia. Se não fostes fiéis na administração do alheio, quem vos dará o que é vosso? Como Jesus questiona em Lucas 16:12. A forma como administramos o pouco revela se estamos prontos para receber o muito. Em Marcos 11:24, Jesus revela outro aspecto poderoso da oração. Tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Note o tempo verbal que Jesus usa. Não é crede que recebereis a futuro, mas crede que recebestes, passado. É como se, no reino espiritual, a resposta já fosse uma realidade concluída no momento em que oramos com fé. Esta é uma dimensão da oração que poucos alcançam. A capacidade de ver com os olhos da fé aquilo que ainda não se manifestou no natural. Quando você ora por suas finanças, consegue ver-se já livre das dívidas? Consegue visualizar a prosperidade como uma realidade presente, não apenas como uma esperança futura? Esta é a fé que move montanhas financeiras. Agora, chegamos ao sétimo princípio, o mais poderoso e frequentemente ignorado. Está revelado em Mateus 6,10, quando Jesus nos ensina a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este é o segredo que ativa todos os outros princípios. Antes de orarmos por nossas necessidades, devemos alinhar nosso coração com o reino e a vontade de Deus. No céu não existe escassez, doença ou maldição. Quando oramos para que a realidade do céu se manifeste em nossa vida terrena, estamos essencialmente pedindo que as leis da abundância celestial substituam as leis da escassez terrena em nossa vida. É uma mudança de jurisdição espiritual sobre nossas finanças. A maioria das pessoas ora pedindo que Deus resolva seus problemas financeiros dentro das limitações do sistema terreno. Mas a oração que Jesus ensina vai muito além. Ela convida o sistema do reino de Deus a invadir nossa realidade. E no reino de Deus, recursos se multiplicam sobrenaturalmente, provisão surge de lugares inesperados, e o impossível se torna possível. Quando você entende este sétimo princípio e começa a orar alinhando-se primeiro com o reino de Deus, as circunstâncias terrenas perdem seu poder limitador sobre sua vida. Portas que estavam fechadas no natural se abrem no espiritual. É como se você acionasse um código de acesso para uma dimensão de provisão que a maioria das pessoas jamais experimenta. Vou compartilhar agora um testemunho pessoal. Houve um momento em minha vida em que enfrentei uma dívida que parecia impossível de ser quitada. Todos os cálculos naturais indicavam que eu levaria anos para sair daquela situação. Foi quando comecei a aplicar estes 7 princípios da oração que Jesus ensinou, especialmente este último, de buscar primeiro a manifestação do reino de Deus em minhas finanças. Em menos de 40 dias, recebi 3 propostas de trabalho inesperadas, um pagamento atrasado que já havia desistido de receber e uma restituição tributária que nem sabia que tinha direito. O valor total foi exatamente, e eu digo exatamente, o necessário para quitar toda a minha dívida. Não foi coincidência, foi o resultado da oração, que alinha nossas finanças com a realidade do reino de Deus. Muitos de vocês estão lutando não apenas com problemas financeiros, mas com o sentimento de vergonha e fracasso que os acompanha. Talvez você se sinta um fracassado por não conseguir prover adequadamente para sua família. Talvez tenha feito escolhas financeiras das quais se arrepende profundamente. Quero que saiba que Deus não o julga por isso. Ele quer restaurar não apenas suas finanças, mas sua dignidade. Em Joel 2:25, Deus promete: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Mesmo que você sinta que anos de sua vida foram desperdiçados em lutas financeiras,
Deus é especialista em restauração. Ele pode comprimir em um curto período de tempo bênçãos que compensarão tudo o que você perdeu nos anos de escassez. O que Jesus nos ensina através desta oração secreta é que nossas finanças não são apenas uma questão material, mas profundamente espiritual. Quando entendemos isso, paramos de lutar apenas no campo visível e começamos a guerrear no campo espiritual, onde as verdadeiras batalhas financeiras são vencidas ou perdidas. Agora vamos aplicar estes princípios juntos em uma oração poderosa. Mas antes quero encorajá-lo a fazer dessa oração não apenas um momento pontual, mas um estilo de vida. A transformação financeira que Jesus promete não vem através de fórmulas mágicas ocasionais, mas de um relacionamento contínuo com Deus, baseado nestes princípios que Ele nos ensinou. Quero que você feche seus olhos agora, se possível, e repita comigo em seu coração: Pai Celestial, reconheço que todo o meu sustento vem de Ti. Eu busco primeiro o Teu reino e a Tua justiça em minhas finanças. Peço-te hoje pelo meu pão cotidiano, confiando que suprirás todas as minhas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Continua. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes em que fui um mordomo infiel dos recursos que me confiaste. Perdoa-me pelas dívidas que contraí por impulso, ganância ou falta de sabedoria. Assim como perdoo a todos que me devem, sejam dívidas financeiras ou emocionais. Liberto-os no meu coração para que eu também seja libertado. Continua. Livra-me da tentação de buscar soluções rápidas fora da Tua vontade. Protege-me do mal da ansiedade financeira, da desonestidade e da falta de contentamento. Ensina-me a ser grato pelo que já tenho e a ser generoso mesmo em tempos de escassez, sabendo que Tu honras aqueles que Te honram com seus recursos. Continua. Acima de tudo, Pai, que o Teu reino venha e a Tua vontade seja feita em minhas finanças, assim na terra como no céu. Que a realidade da Tua abundância celestial se manifeste em minha vida terrena. Creio que já recebi a transformação financeira que busco e a vejo com os olhos da fé antes mesmo de vê-la no natural. Continua. Neste momento declaro que não sou escravo do dinheiro nem das dívidas. Declaro que estou debaixo de uma nova jurisdição espiritual, a jurisdição do reino de Deus, onde não há escassez, mas provisão abundante. Recebo agora, pela fé, os recursos, as ideias, as oportunidades e as bênçãos financeiras que Tu já separaste para mim. Continua. E me comprometo, Senhor, a usar essa provisão não apenas para suprir minhas próprias necessidades, mas para ser um canal de bênção para outros. Que através da minha prosperidade, muitos vejam a Tua bondade e sejam atraídos para Ti. Em nome de Jesus. Amém. É uma mudança de jurisdição espiritual sobre nossas finanças. A maioria das pessoas ora pedindo que Deus resolva seus problemas financeiros dentro das limitações do sistema terreno. Mas a oração que Jesus ensina vai muito além. Ela convida o sistema do reino de Deus a invadir nossa realidade. E no reino de Deus recursos se multiplicam sobrenaturalmente, provisão surge de lugares inesperados e o impossível se torna possível. Quando você entende este sétimo princípio e começa a orar alinhando-se primeiro com o reino de Deus, as circunstâncias terrenas perdem seu poder limitador sobre sua vida. Portas que estavam fechadas no natural se abrem no espiritual. É como se você acionasse um código de acesso para uma dimensão de provisão que a maioria das pessoas jamais experimenta. Vou compartilhar agora um testemunho pessoal. Houve um momento em minha vida em que enfrentei uma dívida que parecia impossível de ser quitada. Todos os cálculos naturais indicavam que eu levaria anos para sair daquela situação. Foi quando comecei a aplicar estes 7 princípios da oração que Jesus ensinou, especialmente este último, de buscar primeiro a manifestação do reino de Deus em minhas finanças. Em menos de 40 dias, recebi 3 propostas de trabalho inesperadas, um pagamento atrasado que já havia desistido de receber e uma restituição tributária que nem sabia que tinha direito. O valor total foi exatamente, e eu digo exatamente, o necessário para quitar toda a minha dívida.
Não foi coincidência. Foi o resultado da oração que alinha nossas finanças com a realidade do reino de Deus. Muitos de vocês estão lutando não apenas com problemas financeiros, mas com o sentimento de vergonha e fracasso que os acompanha. Talvez você se sinta um fracassado por não conseguir prover adequadamente para sua família. Talvez tenha feito escolhas financeiras, das quais se arrepende profundamente. Quero que saiba que Deus não o julga por isso. Ele quer restaurar não apenas suas finanças, mas sua dignidade. Em Joel 2:25, Deus promete: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Mesmo que você sinta que anos de sua vida foram desperdiçados em lutas financeiras, Deus é especialista em restauração. Ele pode comprimir em um curto período de tempo bênçãos que compensarão tudo o que você perdeu nos anos de escassez. O que Jesus nos ensina através desta oração secreta é que nossas finanças não são apenas uma questão material, mas profundamente espiritual. Quando entendemos isso, paramos de lutar apenas no campo visível e começamos a guerrear no campo espiritual, onde as verdadeiras batalhas financeiras são vencidas ou perdidas. Agora vamos aplicar estes princípios juntos em uma oração poderosa. Mas antes quero encorajá-lo a fazer dessa oração não apenas um momento pontual, mas um estilo de vida. A transformação financeira que Jesus promete não vem através de fórmulas mágicas ocasionais, mas de um relacionamento contínuo com Deus, baseado nestes princípios que Ele nos ensinou. Quero que você feche seus olhos agora, se possível, e repita comigo em seu coração: Pai Celestial, reconheço que todo o meu sustento vem de Ti. Eu busco primeiro o Teu reino e a Tua justiça em minhas finanças. Peço-Te hoje pelo meu pão cotidiano, confiando que suprirás todas as minhas necessidades, segundo as Tuas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Continua. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes em que fui um mordomo infiel dos recursos que me confiaste. Perdoa-me pelas dívidas que contraí por impulso, ganância ou falta de sabedoria. Assim como perdoo a todos que me devem, sejam dívidas financeiras ou emocionais. Liberto-os no meu coração, para que eu também seja libertado. Continua. Livra-me da tentação de buscar soluções rápidas fora da Tua vontade. Protege-me do mal da ansiedade financeira, da desonestidade e da falta de contentamento. Ensina-me a ser grato pelo que já tenho e a ser generoso mesmo em tempos de escassez, sabendo que Tu honras aqueles que Te honram com seus recursos. Continua. Acima de tudo, Pai, que o Teu reino venha e a Tua vontade seja feita em minhas finanças, assim na terra como no céu. Que a realidade da Tua abundância celestial se manifeste em minha vida terrena. Creio que já recebi a transformação financeira que busco e a vejo com os olhos da fé antes mesmo de vê-la no natural. Continua. Neste momento, declaro que não sou escravo do dinheiro nem das dívidas. Declaro que estou debaixo de uma nova jurisdição. Para todas as cidades mencionadas nos comentários, declaro agora a mesma unção de prosperidade que caiu sobre Jó após sua aprovação, quando Deus lhe restituiu em dobro tudo o que havia perdido. Que esta unção quebra ciclos de pobreza intergeracional, cancele dívidas injustas e abra portas de oportunidades que nenhum homem poderá fechar. Declaro sobre suas vidas. Deuteronômio 28:12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à tua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das tuas mãos. Que esta palavra se cumpra literalmente em sua vida financeira a partir deste momento. Você não assistiu a este vídeo por acaso. Deus o trouxe aqui porque chegou o tempo determinado para sua virada financeira. Mas lembre-se, conhecimento sem aplicação não produz transformação. Tome a decisão hoje de colocar em prática cada um destes princípios que Jesus nos ensinou e prepare-se para testemunhar o poder sobrenatural de Deus em suas finanças. Foi impactado por esta mensagem? Então compartilhe com alguém que você conhece que está enfrentando dificuldades financeiras. Às vezes, Deus usa pessoas como você para levar palavras de esperança àqueles que estão à beira do desespero.
Seu simples gesto de compartilhar pode ser o início do milagre na vida de outra pessoa. Quero falar agora especialmente com você que está completamente endividado, que já não vê saída para a sua situação. Talvez você tenha tentado de tudo, empréstimos, renegociações, horas extras de trabalho e nada parece resolver. Quero dizer que seu caso não é grande demais para Deus. Na verdade, Ele se especializa em situações impossíveis, para que fique claro que a solução veio dele e não de esforços humanos. Em 2 Reis 4, encontramos a história de uma viúva endividada, que estava prestes a perder seus filhos para os credores. Tudo o que ela tinha em casa era uma pequena quantidade de azeite. O profeta Eliseu a instruiu a pedir vasos emprestados de seus vizinhos e a derramar seu pouco azeite neles. Milagrosamente, o óleo não parou de fluir até que todos os vasos estivessem cheios. Esta história nos ensina um princípio poderoso. Deus não cria recursos do nada. Ele multiplica o que você já tem. Qual é o seu azeite? Pode ser uma habilidade, um talento, uma ideia ou um recurso que parece insignificante aos seus olhos. Quando você o consagra a Deus em oração, seguindo os princípios que Jesus ensinou, Ele pode multiplicá-lo sobrenaturalmente para suprir todas as suas necessidades. O problema de muitos de nós é que estamos tão focados no que não temos que ignoramos o azeite que Deus já colocou em nossas mãos. Começamos a orar pedindo por aquilo que ainda não possuímos, em vez de agradecer e consagrar a Deus aquilo que já temos. Esta mudança de perspectiva pode ser o ponto de virada em sua vida financeira. Outra verdade poderosa está em Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Este princípio das primícias é frequentemente mal compreendido, mas é uma chave poderosa para a transformação financeira. Quando você consagra a Deus as primícias, não apenas do seu dinheiro, mas do seu tempo, talentos e atenção, você está essencialmente declarando: Deus, Tu és minha primeira prioridade. Antes de pensar em mim mesmo, penso em honrar-te. Esta declaração espiritual estabelece uma ordem divina em suas finanças que inevitavelmente resulta em prosperidade. Muitos de vocês estão lutando financeiramente porque inverteram essa ordem divina. Vocês dão a Deus apenas o que sobra depois de atenderem a todas as suas próprias necessidades e desejos, e frequentemente não sobra nada. Jesus nos ensinou a buscar primeiro o reino, e tudo o mais seria acrescentado. É uma questão de prioridades espirituais. Alguns de vocês podem estar pensando: mas como posso dar a Deus quando mal tenho o suficiente para mim? Esta é precisamente a mentalidade de escassez que Jesus quer transformar em você. A viúva de Sarepta, em 1 Reis 17, tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para fazer uma última refeição para ela e seu filho antes de morrerem de fome. Quando o profeta Elias pediu que ela primeiro fizesse um pão para ele, estava testando sua fé. Parecia loucura no natural, mas ao obedecer, ela ativou um milagre contínuo de provisão. A farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. Algumas vezes, o caminho para sair da escassez passa por um ato de obediência e generosidade que parece ilógico para a mente natural. Jesus enfatizou este princípio quando observou a oferta da viúva pobre no templo. Em Marcos 12, ele disse que ela deu mais que todos os ricos porque deu de sua pobreza. Não é o valor absoluto que importa para Deus, mas a proporção e o coração por trás da oferta. Uma pequena semente plantada com grande fé produz uma colheita abundante, pão espiritual, a jurisdição do reino de Deus, onde não há escassez, mas provisão abundante. Recebo agora, pela fé, os recursos, as ideias, as oportunidades e as bênçãos financeiras que tu já separaste para mim. Continua. E me comprometo, Senhor, a usar essa provisão não apenas para suprir minhas próprias necessidades, mas para ser um canal de bênção para outros. Que através da minha prosperidade, muitos vejam a tua bondade e sejam atraídos para ti. Em nome de Jesus, amém. Se você está enfrentando uma montanha de dívidas que parece impossível de superar,
Lembre-se das palavras de Jesus em Marcos 11:23. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Suas dívidas são montanhas que podem ser removidas pelo poder da oração de fé. Muitos crentes vivem abaixo de seus privilégios espirituais, porque não compreendem a autoridade que Jesus lhes concedeu. Em Mateus 16:19, ele diz: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Você tem autoridade espiritual para ligar bênçãos e desligar maldições em suas finanças. Quando você ora sobre suas finanças com esta compreensão, não está apenas pedindo a Deus que faça algo por você. Você está exercendo a autoridade espiritual que Ele já lhe concedeu para mudar sua realidade. Está declarando, com base na palavra de Deus, que a escassez não tem mais poder sobre sua vida e que a partir de agora você viverá sob a economia do reino. Esses tesouros escondidos podem se manifestar de diversas formas. Uma ideia inovadora que surge em sua mente, um contato inesperado que abre portas, uma oportunidade que outros ignoraram, ou mesmo uma habilidade latente em você que nunca foi devidamente valorizada. Muitas vezes, a solução para nossos problemas financeiros já está ao nosso alcance, mas precisamos de olhos espirituais para enxergá-la. Em 2 Coríntios 8:9, Paulo nos lembra: Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. A pobreza não é virtude no reino de Deus. Jesus se fez pobre temporariamente, para que pudéssemos ser verdadeiramente ricos, não apenas materialmente, mas em todas as dimensões da vida, incluindo nossas finanças. Quando você compreende este aspecto sacrificial de Jesus em relação às finanças, sua oração ganha uma nova dimensão. Você não está pedindo algo que Deus reluta em dar. Você está simplesmente reivindicando uma provisão que Jesus já garantiu para você, através de seu sacrifício na cruz. Suas dívidas foram pagas espiritualmente no Calvário. Alguns ensinamentos religiosos distorceram a visão de muitos cristãos sobre dinheiro, levando-os a acreditar que pobreza é sinônimo de santidade. Nada poderia estar mais longe da verdade bíblica. Deus quer que seus filhos prosperem, como está escrito em 3 João 1:2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Observe que a prosperidade material deve acompanhar a prosperidade da alma. Quando sua vida espiritual está em ordem, quando você aplica os princípios da oração que Jesus ensinou, a prosperidade material flui naturalmente como uma consequência, não como o objetivo principal. Esta é a ordem divina que muitos invertem, buscando primeiro o dinheiro e depois tentando acrescentar Deus à equação. Quantos de vocês estão orando por dinheiro quando deveriam estar orando por sabedoria? Em Provérbios 3, 13 e 14 lemos: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Às vezes, uma única ideia inspirada por Deus vale mais que anos de trabalho árduo. Jesus frequentemente falou sobre dinheiro em seus ensinamentos, mais do que sobre o céu e o inferno combinados. Por quê? Porque ele sabia que nossa relação com o dinheiro revela muito sobre nossa relação com Deus. Como ele disse em Mateus 6:21, Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A oração secreta que Jesus ensinou não é apenas para resolvermos problemas financeiros pontuais, mas para transformarmos fundamentalmente nossa relação com o dinheiro. É para passarmos de uma mentalidade de escassez e medo para uma mentalidade de abundância e confiança. É para vermos o dinheiro não como nosso Deus, mas como nosso servo na construção do reino. Em Deuteronômio 8:18, Moisés lembra ao povo de Israel: Lembrar-te-ás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas.
Esta é uma verdade fundamental que muitos esquecem. A capacidade de gerar riqueza é um dom de Deus. Quando oramos pela transformação de nossas finanças, estamos reconhecendo a fonte verdadeira de toda a prosperidade. Alguns de vocês estão passando por uma provação financeira semelhante à de Jó. Perdas inesperadas, reveses que parecem injustos, situações que desafiam sua fé. Lembre-se de que o mesmo Deus que permitiu que Jó fosse provado, também restaurou tudo em dobro no final. Sua história não termina na escassez, mas na abundância restaurada. A Bíblia diz em Jó 42:10, "E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo, quanto antes possuía." Note que a virada financeira de Jó aconteceu quando ele estava orando pelos outros, não apenas por si mesmo. Há um princípio espiritual poderoso aqui. Quando você se preocupa com as necessidades alheias, Deus se preocupa com as suas. Talvez você esteja se perguntando: por que Deus não resolve meus problemas financeiros de uma vez por todas? Por que tenho que passar por estes ciclos de escassez? Em Deuteronômio 8:2, encontramos uma pista. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Às vezes, Deus permite desafios financeiros em nossa vida, não para nos punir, mas para refinar nosso caráter, testar nossa fidelidade e nos ensinar a depender inteiramente dele. Quando aprendemos estas lições, estamos prontos para administrar as riquezas maiores que ele deseja nos confiar. Como Jesus ensinou na parábola dos talentos: "Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei." Quantos milionários não vemos por aí que, apesar de toda a sua riqueza, vivem vidas vazias, atormentados por vícios, relacionamentos quebrados e um profundo vazio interior? A verdadeira prosperidade que Jesus promete é holística. Ela abrange não apenas nossas finanças, mas todo o nosso ser. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Esta oração secreta que Jesus ensinou não visa apenas aumentar seu saldo bancário, mas transformar seu relacionamento com Deus, com o dinheiro e com os outros. Quando suas prioridades estão alinhadas com o reino, você experimenta uma paz e uma segurança que nenhuma conta bancária pode proporcionar, seja ela grande ou pequena. Em Mateus 25, Jesus conta a parábola dos talentos, onde um senhor confia diferentes quantias a diferentes servos. O que determina o louvor ou a repreensão não é a quantidade absoluta que cada um recebeu ou produziu, mas a fidelidade com que administraram o que lhes foi confiado. Deus não está tão interessado no valor de sua conta bancária quanto na integridade de sua mordomia. Muitos de vocês não estão experimentando a plenitude da provisão divina porque estão permitindo que o medo governe suas decisões financeiras. Em 2 Timóteo 1:7 lemos: "Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação." Quando o medo dita suas escolhas financeiras, você opera fora do espírito que Deus lhe deu. O medo o leva a acumular egoisticamente, a sonegar o que deveria ofertar, a fazer acordos questionáveis, a perder oportunidades divinas por insegurança. A oração que Jesus ensinou liberta você desse espírito de medo, substituindo-o pelo espírito de poder, fé para prosperar, amor, generosidade e moderação, sabedoria para administrar. O apóstolo Paulo nos dá uma perspectiva equilibrada. Em Filipenses 4:11-13, "Aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Este contentamento não é resignação passiva à pobreza, mas libertação da montanha-russa emocional que o dinheiro frequentemente nos impõe. Quando você ora como Jesus ensinou, seu bem-estar emocional não está mais refém de suas circunstâncias financeiras. Você encontra alegria e paz independentemente de sua condição financeira atual. Este é um dos maiores milagres que a oração de Jesus produz.
Antes mesmo de transformar sua conta bancária, ela transforma seu coração. Você passa a ver o dinheiro como uma ferramenta para o reino, não como fonte de segurança ou identidade. E, paradoxalmente, quando o dinheiro perde esse poder emocional sobre você, ele começa a fluir mais livremente em sua vida. Quero revelar agora um último segredo. A oração que Jesus ensinou tem um aspecto comunitário. Em Mateus 18:19, ele promete: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Há um poder multiplicador na oração de concordância que poucos exploram. Você tem um parceiro de oração para suas finanças? Alguém com quem você pode ser transparente sobre suas lutas e vitórias financeiras e que concorda com você em oração pela manifestação dos princípios que Jesus ensinou? Se não, encontre esse parceiro. Pode ser seu cônjuge, um amigo, próximo ou um mentor espiritual maduro. Compartilhe com essa pessoa os princípios da oração secreta que aprendemos hoje e orem juntos, concordando especificamente sobre as necessidades financeiras um do outro. Quando 2 ou mais concordam em oração, resistências espirituais são quebradas e canais de bênção são abertos de maneiras que a oração individual sozinha raramente consegue. Chegamos ao final desta mensagem, mas na verdade estamos apenas no início de uma jornada de transformação financeira através da oração que Jesus ensinou. Aplique estes princípios diariamente, com consistência e fé genuína. Não desista se os resultados não forem imediatos. Assim como uma semente precisa de tempo para germinar sob a terra antes de produzir frutos visíveis, há um tempo de incubação espiritual para as bênçãos financeiras. Quero encerrar com uma promessa poderosa de Isaías 60:11. As tuas portas estarão abertas continuamente, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas as riquezas das nações. Declare esta palavra sobre sua vida e suas finanças. Visualize portas que antes estavam fechadas agora se abrindo continuamente para que recursos fluam para você de fontes que você nem imagina. E agora, antes de nos despedirmos, quero orar uma última oração sobre a sua vida financeira. Pai Celestial, em nome de Jesus, declaro que a partir deste momento, uma nova realidade financeira começa a se manifestar na vida de cada pessoa que assistiu a este vídeo com fé e receptividade. Quebro em nome de Jesus todo jugo de pobreza, toda maldição intergeracional de escassez. Declaro canceladas dívidas que não podem ser pagas por meios naturais. Comando anjos de provisão a serem liberados agora mesmo para trazerem recursos inesperados de lugares que meus irmãos e irmãs nem imaginam. Abro no reino espiritual portas de oportunidades sobrenaturais que nenhum homem poderá fechar. Profetizo criatividade divina e ideias lucrativas que gerarão novas fontes de renda. Decreto sabedoria celestial para administrar os recursos que virão. Dissolvo toda fortaleza mental de pobreza e insuficiência. Estabeleço sobre a mente de cada um que me ouve a mentalidade de abundância do reino de Deus. E mais importante que tudo, Pai, concedo a cada um o dom do contentamento que Paulo mencionou. A capacidade de encontrar paz e alegria independentemente das circunstâncias financeiras, enquanto caminham em direção à plenitude da provisão que tu preparaste para eles. Tudo isso peço e declaro no poderoso nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com outros que precisam dela. E não se esqueça de voltar aqui regularmente para mais revelações da Palavra de Deus, que transformarão não apenas suas finanças, mas todas as áreas da sua vida. Lembre-se, Jesus veio para que tenhamos vida em abundância, não apenas sobrevivência, mas vida transbordante. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, e que sua provisão sobrenatural o surpreenda nos próximos dias de maneiras que você jamais imaginou. A partir de hoje, você não é mais escravo do dinheiro. O dinheiro é seu servo na construção do reino de Deus. Deus os abençoe ricamente.